Vamos entrar na palavra de Deus. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Deus. E nessa hora nós pedimos que o Senhor tenha liberdade para falar nesse lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, Senhor. Pai, não queremos sair daqui apenas com palavras humanas, mas, Senhor, queremos o poder do Teu Espírito Santo operando, Senhor, em nós. Portanto, vem e fala aquilo que o Senhor deseja falar. Fala do jeito que o Senhor deseja e faz aquilo que o Senhor quer, Pai. Muito obrigado. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade para fluir nesse lugar. Tu tens liberdade para fazer aquilo que só Tu podes fazer, Espírito Santo. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Espírito Santo, nós não conseguimos sem a Tua presença. Espírito Santo, nós não podemos sem a Tua presença. Espírito Santo, enquanto alguns te rejeitam, nós queremos dizer nessa manhã, nós te desejamos. Nós te desejamos. Amém? Amém, queridos. Atos capítulo 1, vamos ler versículos 6 até o 8. Atos 1, 6, 7 e 8. Versículo 6, isso. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Sabe? Atos aqui está trazendo uma mensagem poderosa para nós. Uma informação, uma instrução poderosa para nós. Nós precisamos pautar a nossa caminhada pela palavra de Deus. Nós precisamos pautar a nossa caminhada pela Bíblia. O nosso evangelho, a forma como vivemos, o nosso cristianismo depende integralmente da palavra de Deus. Portanto, não dá para viver um evangelho, não dá para viver um cristianismo por aquilo que eu tenho uma leve noção, por aquilo que eu tenho uma intuição. O evangelho não se vive por intuição, se vive por revelação, e a revelação vem pela palavra de Deus. Então, quando fala que nós receberemos o poder, o Espírito Santo de Deus, Jesus já havia dito que nós receberíamos um segundo batismo, e é o batismo com fogo. Existe um propósito para todas as coisas, amém? Existe, irmão, um propósito. Na tua vida, tudo que você faz tem um propósito. Você acorda cedo e vai trabalhar por um propósito. Você estuda por um propósito. Você se relaciona com alguém por um propósito. É verdade que tem gente andando por aí meio perdido no propósito, meio vivendo por viver, meio que vivendo debaixo da depressão, vivendo debaixo de complexos, vivendo debaixo de incertezas, de eu não sei quem eu sou, não sei para que eu vivo, para que eu existo. É verdade. Mas em regra, nós temos propósito em tudo que nós fazemos. Você prepara uma refeição porque você tem o propósito de comer, você está com fome. Você toma banho porque você tem o propósito de ficar limpo. Existe propósito em tudo, e na palavra de Deus existe propósito para todas as coisas também, e Deus tem um propósito para a sua vida. A gente gosta quando alguém vem e fala: Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem mesmo.
Ele tem para tudo que Ele fez, para tudo que Ele criou, e é assim para mim e para você. E ao recebermos esse poder, o Espírito Santo de Deus, isso tem um propósito de que nós recebamos o poder de ser, e não apenas um poder para fazer algumas coisas, não um poder para realizar algumas tarefas, mas o poder de ser testemunha de Deus. Que é testemunha? Testemunha no Google, no Aurélio, em algum lugar, vai dizer que é aquele que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade. E essa é a testemunha, é alguém que viu algo, comprovou, então pode atestar, é verdade. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, igreja, é para dizer, eu vi, eu ouvi, eu senti, eu toquei, e é verdade. Para testemunhar sobre Jesus, não basta apenas ouvir uma história. Para testemunhar sobre Jesus, não basta apenas receber uma informação. Para testemunhar sobre Jesus, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele nos salva, para dizer que Ele cura, para dizer que Ele restaura, para dizer todas as coisas, é necessário receber o seu Espírito. Então nós recebemos o poder, o dunamis, para testemunhar. Onde? Em todos os lugares. Na Judéia, na Samaria e nos confins da terra, aonde nós estivermos, esse é o lugar que Deus preparou para nós. Aonde Deus preparou para que eu faça a sua obra? Aonde você estiver. É verdade, existe algo específico para um tempo, muitas vezes Deus nos move para um tempo, porque Ele tem um propósito especial para aquele tempo, mas a grande verdade é que aonde eu estiver, eu sou testemunha, porque eu fui marcado. Eu fui marcado daquilo que eu ouvi, eu fui marcado por aquilo que eu vi, por aquilo que eu toquei. Pessoas carregam marcas em suas vidas porque ouviram alguma coisa que não deveriam ter ouvido, porque viram alguma coisa que não deveriam ter visto, porque tocaram em alguma coisa que não deveriam ter tocado. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, já não são mais essas marcas que vão reger a nossa vida, mas é o testemunho de Cristo em nós. Amém, igreja? É o testemunho de Cristo em nós. 1 João 1:1. Lemos na semana passada. Vamos ler de novo aqui, relembrar. 1 João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O testemunho, queridos, traz consigo uma responsabilidade. Alguém aqui já foi testemunha em algum processo judicial? Tem um ali, alguém mais, 2, 3, mais alguém? Alguém já entrou num fórum? Quem já entrou num fórum aqui? Há bastante gente. Nem todo mundo foi testemunha, mas alguns foram. E quando você é testemunha, não sei se você sabe, mas o artigo 342 do Código Penal diz assim: fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito ou contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial ou administrativo, ou inquérito policial ou em juízo arbitral, é crime. Reclusão de 3 a 6 meses. Olha só, como o assunto é sério. Se na lei dos homens o assunto é sério, você acha que na lei de Deus é menor ou é maior a seriedade?
eu vou ser preso? Sei. Você não vai para a cadeia, irmão, porque você não está testemunhando de Jesus. Mas muitas vezes você está vivendo em cadeias e não sabe por quê. Você pensa que cadeia é aquela que tem ali, aqui pertinho, aliás, né? O cadeião. Há muitas pessoas que, embora dentro da igreja, estão vivendo em cadeias. Elas não conseguem se libertar. Elas estão tentando achar uma chave, achar alguém que possa abrir. Mas ela ouve falar, ela vem no culto, mas ela está presa. E talvez existe algo muito sério aqui, igreja, quando nós calamos a verdade, quando nós negamos. E uma igreja, quando cala a verdade, ela está pecando contra os céus. Queremos o Espírito Santo se movendo entre nós? Queremos o fluir do Espírito Santo nesse lugar? Queremos o fluir do Espírito Santo na nossa vida? Essa igreja não pode calar a verdade. Essa igreja não pode negar a sua palavra. Essa igreja não pode negar o seu testemunhar. Ou continuaremos, irmãos, da mesma forma. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele não nos tira da realidade e nos leva para um mundo de fantasia. Ele não tira a nossa cabeça, Ele não rouba a nossa inteligência, Ele não rouba a nossa visão. Pelo contrário, Ele vem entregar algo que nós não tínhamos antes. Você continua enxergando, vendo, pensando, sentindo. Você não vai ficar burro. Mas pelo contrário, você vai receber uma visão daquilo que ninguém está vendo ainda. Entender aquilo que as pessoas não estão entendendo ainda. Sabe uma pessoa visionária, empreendedora? A gente tem alguns empreendedores aqui na igreja. O empreendedor, o visionário, é aquele que acredita em algo que ninguém está vendo ainda. O cara vê um salãozinho lá, mequetrefe, ele olha para aquilo, ele já imagina a empresa dele. Ele vê uma portinha, ele já imagina um grande empreendimento. Ele encontra uma pessoa e ele já imagina ali um sócio, alguém de sucesso. É receber uma visão diferente, que não é a comum. E quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente começa a ter essa visão. Mas, irmãos, a gente precisa constatar o cenário, a realidade dos fatos, e orar sobre a realidade dos fatos. Não, pastor, o importante é que eu sou evangélico, lá na minha casa a gente dá o dízimo, a gente vai uma vez por semana na igreja, e Deus é bom. Enquanto que, irmão, talvez você precisa parar e ver quais são as guerras que estão sendo travadas dentro da sua casa. Se posicionar e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu sou a pessoa que o Senhor colocou nesse lugar, então vem aqui, Espírito Santo, me capacita a ser o libertador dessa família, dessa casa. Me capacita a ser o pai, a mãe que vai dar destino para os meus filhos. Me capacita a ser a pessoa, Senhor, nesse ciclo que vai fazer a diferença. Me capacita, Senhor, a ser alguém na tua obra que vai fazer a diferença, que vai ganhar vidas para o teu reino. Não, a gente faz de conta que está bom. E depois a gente reclama que está triste. A gente está triste porque a gente está negando a verdade. A gente está triste porque a gente está usando maquiagem demais. A gente está usando algo muito carregado. É melhor uma tristeza na mesa de planos, negócios, numa mesa de reunião. É melhor a conversa difícil aqui, amados, na nossa reunião solene. É melhor essa conversa difícil para receber direções do que uma vida de tristeza. É melhor a gente hoje aqui, igreja, conversar difícil para que a gente tenha uma vida plena com o Senhor.
uma vida feliz com o Senhor. Amados, não está tudo bem, amados. Quando não sentimos desejo pela oração, pela presença de Deus, não está tudo bem. Quando não entregamos o nosso melhor ao Senhor, não está tudo bem. Existe um problema acontecendo conosco. Quando estamos duros, frios, insensíveis, não está tudo bem. Você está indo com passos acelerados para o inferno. Queridos, todo pastor ele tem um dilema, porque ele vai tentar chorar pela sua reputação, por dar certo, dar errado, por ter sucesso, não ter, mas um pastor de verdade chora pela igreja que não é dele, é de Jesus. Um homem de Deus de verdade chora pela igreja que não é dele, é de Jesus. Nós somos igreja? Se nós somos igreja, nós precisamos saber que essa igreja pertence a um dono. E existe um jeito certo e um jeito errado para todas as coisas. Existe um jeito certo, um jeito de glorificar ao Senhor como eu vivo o meu evangelho. E existe um jeito errado, falso, fake, de viver o evangelho. Por acaso Elias, homem de Deus, chega diante do rei e confronta ele porque ele era muito bom? Não, porque ele conhecia a Deus de verdade. Por acaso, porque ele conhecia a Deus de verdade, ele tinha passe livre para fazer o que ele quisesse? Não, ele não tinha passe livre para fazer o que ele quisesse. Ele precisava respeitar os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Irmão, há princípios que o próprio Deus estabeleceu, e quando a gente foge deles, quebra eles, todo o resto vai dar ruim. Você pode tentar de tudo, você pode forçar todas as barras, que não vai dar certo. Por quê? Quebrou o princípio. Simples assim. Será que nós podemos, queridos, em pleno 2024, viver um evangelho aonde eu sou um telespectador? Aonde eu acompanho uma série apenas? Aonde eu faço o que der vontade? Ou eu preciso dizer: Espírito Santo, vem governar a minha vida, porque eu preciso fazer a tua vontade? Quem acha que é isso? Quem acha que você precisa entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo? Levante a mão com sinceridade. Quase todos, alguns não acreditam. É sério. Você quer vir aqui em cima, onde eu estou, para olhar? Mas é fácil, a gente está num pequeno grupo. Existem grandes igrejas, gigantes igrejas, onde pessoas estão lá e não acreditam no agir de Deus. Portanto, a gente sabe claramente que a palavra de Deus diz assim: naquele grande dia, o dia da prestação de contas, que ninguém vai escapar, nunca vos conheci. Mas Senhor, eu era tão preocupado em fazer as tuas coisas. Senhor, eu curei. Senhor, eu fui na igreja. Senhor, eu participei do ministério. Senhor, eu orei em línguas. Nunca te conheci. Você que pratica a iniquidade, e a iniquidade é a falta de equidade, a falta de justiça, que não habita em nós, irmãos, não habita. Olha a seriedade. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque sem Ele não há justiça dentro de mim. Irmãos, sem o Espírito Santo não haverá justiça em você. Você pode se achar o mais correto desse mundo, mas não habitará justiça em você. E naquele grande dia, Ele vai dizer assim: eu não te conheci. Eu não te conheci. Irmãos, é muito sério,
porque sem o Espírito Santo não chegaremos aonde estamos dizendo que vamos chegar. Mas eu creio que o Espírito Santo é aquele que deseja em nós fazer tudo novo, fazer algo novo, fazer algo fresco, fazer algo excelente, fazer frutificar o fruto de justiça, fazer frutificar o fruto de alegria. Eu creio, e eu choro e oro por isso. Sabe, o Senhor não te chamou para apenas fazer algumas coisas. E aí eu faço de acordo com o que eu acho que é mais importante ou menos importante. E eu transfiro para alguém a responsabilidade porque ele faz coisa mais importante que eu. E eu fico com menos responsabilidade. A verdade é que o Senhor deu uma medida para cada um de nós, irmãos. Essa medida foi dada, lembra a parábola dos talentos? Olha, para um ele entregou quantos, igreja? 10. Para outro entregou quanto, igreja? 5. Mas teve um que recebeu um só. E todos igualmente prestaram conta. Olha, irmão, se o teu pastor, se a tua igreja não pregar isso, você está indo para um lugar perigosíssimo, achando que está tudo bem. Mas o coração de um pastor, ele chora porque fala, eu não quero ir sozinho, eu não quero chegar num lugar sozinho. Existe um rebanho que o Senhor deu, existe uma igreja que o Senhor deu. Irmãos, essa palavra, ela me confronta primeiro, essa palavra mexe comigo primeiro. E se ela não mexer comigo todos os dias, sabe aonde eu vou? Eu vou num lugar de queda, eu vou num lugar de distração, eu vou num lugar de cair. Eu vou num lugar de viver pela minha própria cabeça. Eu vou num lugar de viver pelos meus olhos. E a gente nunca viveu um tempo tão difícil quanto esse, aonde você é iludido pelos seus olhos 24 horas por dia. Por isso é necessário fechar os olhos e conectar com Ele. Então todos os dias nós precisamos dessa injeção, precisamos, sabe, dessa dose. Alguém que resolve cuidar de alguma coisa não fica em paz. Alguém que resolve cuidar de algo nunca vai estar em paz. Se você tem filhos, mas não apenas tem, você é mãe, você é pai. Se você resolve cuidar, porque não, hoje existem pessoas que têm, mas tem gente que é. Eu sou pai, eu não tenho filho apenas. Eu sou mãe, e vai dar trabalho. Não vai dar para ficar numa zona de tranquilidade, porque toda manhã, todos os dias, seremos agitados por aquela missão. É ou não é? Seremos confrontados com aquela missão, nas tristezas, nas alegrias, nas doenças, nas descobertas, nas partidas. Seremos confrontados nessa missão. Se você resolver cuidar do teu corpinho, irmão, você vai perceber que não dá para ficar na zona de conforto, porque todos os dias você vai sair dela e vai doer. Todos os dias você vai se colocar num lugar onde vai doer o pé, vai doer o braço, vai doer as costas, porque você está cuidando de algo. Desde a minha juventude, eu participo do grupo de louvor da igreja. Eu acho que eu comecei a tocar teclado quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, por aí. Meu pai me levava para a Donep, eu tocava na Donep, e bem jovem eu já liderava o grupo de louvor da igreja, já liderava pessoas ali, cuidava daquilo que seria o que conduz, o que ajuda, o que facilita a igreja.
E eu já fui percebendo o quanto era trabalhoso aquilo. O quanto dava trabalho aquilo. E se Deus te dá algo para você fazer, irmão, vai dar trabalho. Vai exigir dedicação. Vai exigir renúncias. Renúncia é uma palavra fora de moda. Fora de moda a renúncia. Para que renunciar? Eu posso ir abrindo várias abas aqui, ó, no meu desktop, e eu não preciso fechar nenhuma. Irmão, na vida com Deus é impossível isso. Na vida com Deus, algumas abas você vai ter que, ó, clicar lá e fechar. Você vai ter que renunciar. É ou não é? Eu quero muito ter um trabalho, eu quero muito ter uma carreira de sucesso, eu quero muito ser promovido, eu quero muito crescer, eu quero, Senhor, te glorificar com o meu trabalho. Vai exigir várias renúncias, e trabalhar doente, porque os outros vão meter o atestadão, você não, você vai, porque você tem uma missão. Ele é Caxias, não, ele tem um objetivo, e para chegar lá, ele tem que fazer algo diferente, porque senão todos chegariam lá, é ou não é? Para a tua empresa dar certo, irmão, vixe, você vai ter que fazer muita coisa que outras pessoas não fazem. Coisas que para alguém é demais. Para que tudo isso? Nossa, para quê? Mas essas pessoas não chegaram lá. Você não pode ouvir as pessoas que não chegaram lá. Quem são as pessoas que você está ouvindo? Elas já chegaram lá para você ouvir? Busque as pessoas de conselho. Busque as pessoas de cabelo branco ou de pouco cabelo. Busque as pessoas que já caminharam mais que você. Busque as pessoas que já sofreram mais que você, que já tiveram mais experiência com você, porque esse é um princípio de sabedoria. Provérbios. E nós somos, pela palavra de Deus, instigados a não apenas fazer alguma coisa, mas ser uma nova criatura, aquela que viu, ouviu e apalpou, aquela que estava lá. Eu sei o que Deus fez naquele hospital, eu sei o que Deus fez lá no meu quarto com a minha esposa, naquele dia, onde tudo estava destruído e o Senhor veio e restaurou. Eu sei o que Ele fez lá na minha família, eu sei o que Ele fez na minha igreja, eu sei o que Ele fez, eu estava lá. Ao contrário disso, são pessoas perdidas, tentando achar um caminho, mas elas estão presas. Como que vai achar um caminho? Imagina uma cela bem grande, você pode dar várias voltas, mas você não vai sair da porta para fora. E só o Espírito Santo de Deus, igreja, tem a chave para abrir e nos libertar. Só Ele tem. Mas eu vou mudar de cidade, então que vai dar tudo certo. Essa cadeia é grande pra caramba. Tem espaço, cabe outra cidade na tua cadeia. A gente tem o irmão Tainã, ele não está fugindo da cadeia, não. Logo a gente vai falar do irmão Tainã. Bênção, novo tempo de vida, glória a Deus, como é bom isso. Mas tem gente tentando fugir de uma cadeia que é muito grande. E só o Espírito Santo pode fazer. Vamos lá, queridos. Mateus 28. É a grande comissão. O que diz lá? Façam o quê? Discípulos. Marcos 16 diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós que vimos, que ouvimos, que tocamos, recebemos uma missão. Não recebemos uma tarefa, recebemos uma missão. E essa missão é de que vai continuar, não vai parar. Não para nunca, queridos, não para. Não para, não para, não para. Não para nunca. Continua, por quê? Porque o Senhor está levantando os seus filhos. E assim como os seus pais tiveram você vai ter os seus filhos terão os seus filhos, e a sua família continua. Assim é a família de Deus.
ela só continua. E aí nós vamos ensinar as pessoas, vamos fazer discípulos ensinando a palavra de Deus. Pregaremos para todo tipo de gente, mas existe uma sentença aqui. Olha, o pastor Regis está sendo muito duro essa manhã, eu vou ficar chateado nesse domingo. Queridos, se alegre, é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é verdadeira, ela é eficaz. Quem crer será salvo, diz a continuação desse versículo, Marcos 16. Vocês vão pregar para toda a criatura que vocês encontrarem. Vocês não farão acepção de pessoas, porque alguém progressista, mais liberal, mais moderno vai dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo, porque Ele está mandando pregar para todo mundo. Mas a continuação é que quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Parece que a gente esqueceu dessa parte. Existe uma responsabilidade na missão de vida ou morte. Eu já falei para o meu primo, eu já falei para o meu tio, eu já falei para minha esposa, ela não creu ainda. Ainda está viva? Continua falando. Não morreu? Continua pregando, irmão, porque é vida ou morte. Gente, tem pessoas no nosso meio que tentaram desistir, tentaram fugir de Deus, mas alguém, talvez você possa testemunhar, alguém não desistiu de você pela misericórdia de Deus. Alguém continuou acreditando em você, cara, você precisa ir para o céu, você não vai para o inferno, eu vou te levar comigo. Ainda há vida, irmãos. O sol está brilhando lá fora, igreja, ainda tem vida, ainda temos tempo. 80 crianças é muito nesse lugar para aprender da palavra de Deus? Não, a gente quer mais. Não pode parar na gente. Não pode ser um caso de se eu vou ou se eu não vou, se eu quero ou se eu não quero. Precisa ser um pouco além. 1 João, voltando lá no capítulo 1, vamos ler do versículo 5 até o 10. Toda testemunha tem uma palavra. Voltando, ainda não chegou aí. 5 até o 10, tá? Porque toda testemunha tem algo a dizer. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Existe uma verdade para anunciarmos, igreja, e é essa. É essa. Então, andamos naquilo que acreditamos, naquilo que dizemos. Eu acredito na vida fitness, mas eu só como pão e pizza. Eu estou, acho que, quase me enquadrando nesse aí mesmo. Está amarrado, né? Eu acredito na medicina, mas eu não entro no hospital. Eu acredito na educação, mas eu não quero estudar. Irmãos, a gente precisa viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. Eu acredito na família, mas eu não quero gastar tempo com ela. Eu acredito na obra de Deus, mas não quero perder meu tempo com isso. No que você acredita? E o trabalho de convencer não é do pastor,
é do Espírito Santo. O trabalho do pastor é pregar a palavra, anunciar a palavra. E o trabalho do Espírito Santo é convencer os corações. Esse é o trabalho. Sabe? Então nós somos convidados a confessar os nossos pecados e a guardar a palavra de Deus e andar como Ele andou. Essa é a mensagem que nós temos. Porque senão a gente vai tentar agradar pessoas e em um momento a gente vai desagradá-las. E elas vão embora. Elas vão se perder. Porque elas estavam ali debaixo de algo que não resolveria a sua vida. Mas o Senhor, o Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor das nossas almas. É Ele que faz isso. É Ele que cuida. Olha só. Mateus 11, versículo 20 até o 24, vamos ler juntos. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Lembra de Sodoma? O que aconteceu? Foi destruída por conta do seu pecado. E olha o que Jesus está falando aqui. Se o que aconteceu aqui tivesse acontecido, eles estavam lá até hoje. Mas vocês não serão destruídos como eles. Porque agora existe um próximo passo, um próximo encontro. Nos encontraremos em breve, diante do trono, diante do juízo. Fala, pastor, você está o pastor do caos hoje. Você está terrível, pastor. Você acordou com a macaca, pastor. Queridos, alguém precisa às vezes falar assim, não, isso daí é Velho Testamento, que é alguma desculpa, né? Gospel para dar. E nem dá para dar essa desculpa, porque é Jesus falando. Se Jesus não teve problema em falar isso, por que a igreja tem problema em falar isso? Por que a igreja não diz, querido, se Deus fizesse lá com Sodoma e Gomorra o que fez na sua vida, eles não teriam sido destruídos. Mas ai de você que está indo para um lugar terrível. Por que a igreja tem dificuldade em falar o que Jesus falava? Continuando, Mateus 11, 28 até o 30. 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mesmo Jesus que repreende é o Jesus que consola. A diferença, querido, é que se você examinar as Escrituras, se você pegar esse texto e ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, sua visão é mais ampla. E aqui Jesus está fazendo uma referência aos pequeninos. Ele não está falando para os religiosos, ele não está falando para os grandões, ele está falando para os pequeninos, dizendo, o Senhor se agradou de esconder o reino e entregar aos pequeninos. Por várias vezes, Jesus vai falar por parábolas, para que só os seus discípulos entendessem o que ele está falando e os outros não entendessem. E tem algum mistério nisso, porque eu estava dizendo, Senhor, o que o Senhor está dizendo para hoje?
preparando a palavra, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar com a igreja viva nessa manhã, com aqueles irmãos que estão lá? E ainda quando eu cheguei aqui, me veio um versículo à mente, me veio um texto de Marcos, capítulo 4, e eu não lembrava que estava escrito lá, e fui ver. E era mais um desses textos aonde Jesus está dizendo, eu vou falar para vocês, para que vocês entendam, mas tem aqueles que não vão entender. E a igreja do Senhor, ela é chamada e composta pelos que ouviram e entenderam. Os que não entenderam não podem permanecer. Infelizmente, eles não podem permanecer. Mas existem aqueles que ouvem e entendem e que dizem sim, sim, Senhor. Que dizem sim, Senhor. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor. É isso que eu quero. Sabe, na igreja de Atos capítulo 2, a igreja primitiva, traz algo muito bonito, algo muito poderoso do que aquela igreja estava vivendo. De casa em casa, compartilhando pão, em comunhão, em singeleza de coração, na mesa, comendo, que coisa melhor que isso? Então a gente diz, esse é o modelo da igreja, a igreja de Atos, a igreja que compartilha, a igreja que as pessoas, o povo olha e encontra graça. E o Senhor vai acrescentando, dia após dia, os salvos. A igreja vai crescendo com alegria de coração e partilhando o pão. Mas essa mesma igreja de Atos 2 é a igreja de Atos 4, quando João e Pedro são presos. É a mesma de Atos 6, quando Estevão é morto, apedrejado. É a mesma igreja, amados. É a mesma. A igreja que se alegra no partir do pão é a igreja que tem coragem de sair da mesa, que está comendo pão e pregar o evangelho, curar os enfermos e pagar o preço disso. Porque muitos vão se alegrar, mas muitos vão ficar tristes com a boa mensagem da cruz. Meu amigo Ricardo falou uma frase que eu guardei para o meu coração: você é uma bênção para alguém, mas uma tristeza para outro. Mais ou menos isso foi o que ele disse. Então deixa eu te falar, você pode ser bênção para alguém ou maldição para alguém também. Jesus trouxe vida para alguém e morte para alguém também. O evangelho é sobre uma decisão. E como igreja, a gente precisa se decidir. Como igreja, a gente precisa decidir o que nós queremos. O nós queremos é um coletivo de vários eus, sims, individuais. Várias pessoas se posicionando. Várias pessoas se posicionando. Porque uma igreja não é feita pelo pastor sozinho. A igreja é feita por um povo que adora, que canta, que toca, que sabe fazer isso e diz sim para Deus. A igreja é feita por pessoas que sabem receber outras pessoas, que sabem abraçar, que sabem conversar, que sabem ser simpáticas, atrativas, agradáveis, que sabem visitar o doente no dia da sua enfermidade, ser sensível com aquele que está passando pelas lutas. Esses diáconos precisam dizer sim para o Senhor. A igreja é feita por pessoas que olham para as crianças e falam, elas precisam também do poder do evangelho, elas precisam ser cuidadas, amadas, pastoreadas também, e dizem sim para o Senhor. A obra de Deus é feita por aqueles que falam, alguém precisa pegar no pesado, alguém precisa carregar as cadeiras, alguém precisa acender e apagar essas luzes, alguém precisa ajudar lá fora no estacionamento, alguém precisa lavar o banheiro, e diz sim para o Senhor.
Esses sims todos reunidos formam a igreja de Jesus, que avança triunfante sobre a face da terra. E toda vez que vir uma luta sobre essa igreja que está avançando, ela vai junto, orar, clamar e chorar junta. Ela vai sentir a dor um do outro junta. Ela vai abraçar um ao outro junta. E quando alguém vencer e se alegrar, ela vai se alegrar junta. E quando alguém receber do Senhor um novo rumo, ela vai se alegrar e dizer: vai, irmão, que nós estamos com você, junta. É assim a igreja do Senhor, com pessoas que estão dizendo sim para Ele primeiro, e estão entendendo que o negócio de Cristo é com gente, é com pessoa. O negócio de Jesus não é com coisas, é com pessoas. O oleiro, ele mexe com o barro, ele sabe mexer com o barro. E quando a gente entende que o negócio de Jesus são pessoas, então o nosso coração, ele se move pelo que o de Jesus se move. Quando a gente não ainda entendeu o coração de Jesus, a gente tenta se mover por nós, a gente tenta se mover por algo, a gente tenta se mover por uma ideia. Mas Jesus ama as vidas. Imagina se não fosse assim, onde que a gente estaria agora? Se Jesus não amasse as vidas, aonde você estaria agora? Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E por isso nós temos vida nele. Por isso recebemos vida dele. E ao contrário do que possa parecer para alguém que não está acostumado com verdades, esse evangelho parece que está querendo nos jogar num lugar perigoso. Não, querido. É só a falta de costume com a verdade isso. Quando passamos a viver na luz e não nas trevas, na verdade, nós começamos a entender que por trás dessa verdade existe um princípio de vida. Faça um pequeno exercício se você tem dificuldade com verdades. E lembre do seu filho ou de alguém que você ama. E pense que essa pessoa está com os olhos vendados, indo rumo a um precipício, e você está logo atrás. E essa pessoa que você ama muito, ela está indo, andando, e você está ali logo atrás vendo. Você vai precisar fazer alguma coisa e dar um grito. Você vai dizer: cuidado, você vai cair, você vai morrer. É assim que o seu pai e a sua mãe fez com você um dia. Não faça isso, filho, porque não vai dar bom. Não haja dessa forma, filho, porque não vai dar bom. Não é porque o seu pai queria te matar, não é porque sua mãe queria te matar, é porque eles queriam que você não morresse. Cuidado, não coloca a mão aí que você vai tomar choque. Não é porque ele queria trazer um jugo, um peso de tomada sobre a sua vida. Não, um peso de eletricista sobre você. Não é isso. Ele só queria que você não se machucasse. E a palavra de Deus só está dizendo para nós tudo o que diz, para que a gente possa ter vida. Um belo dia estou eu me recuperando de uma cirurgia, retirada da vesícula. Passado 14 dias voltei para o meu trabalho. Eu tinha tido uma intercorrência, algumas pessoas já conhecem a história, amém? Vou contar de novo. Que houve um sangramento interno, então aquele sangue espalhou pelo meu abdômen, ficou uma coisa horrível, mas parou e o sangue ficou lá. E uma hora meu organismo ia absorver de alguma forma. Então quando deu 14 dias eu voltei para o meu trabalho, que eu tinha uma missão lá. E no primeiro dia que eu estou trabalhando, aquele sangue resolve achar um caminho para sair, foi pelo meu umbigo. Olha que coisa maluca. Aquele sangue de 14 dias resolveu sair.
E eu tava com roupa social, camisa e tal. E aí eu senti um negócio quente, puxei aqui assim a camisa. Ufa, ainda bem que não sujou. E daí eu mandei comprar uns curativos lá, não sei o que, coloquei aqui, né, pra eu continuar trabalhando. E sujou, aí sujou o curativo, sujou tudo. Fez aquela meleca, todo mundo ficou apavorado, tipo, mano, o Rashton vai morrer. O cara tá sangrando pelo umbigo, vai morrer. E sangue velho você já deve saber como é que é, né? Parece um óleo é um negócio marrom, né? Horrível. E o que fizeram? Me pegaram lá na marra, me levaram pro hospital, que era lá perto, né? De onde eu trabalhava. E aí quando eu cheguei lá no hospital, tô lá sentado, tinha uma moça que trabalhava lá naquele hospital que era cliente, ela já veio, pode deixar que eu vou agilizar, vou passar você na frente, calma, tá tudo bem, não vou morrer. Mas todo mundo botando uma pressão, ela, não, já vou, não sei o que e tal. Aí ela sentou do meu lado e falou, ó, fica calmo. Eu falei, mas eu tô calmo. Fica calmo que você não, né? Você vai ser atendido daqui a pouco, a médica já vai te chamar. Começou a bater papo comigo, e ali batendo papo, ela falou assim, nossa, e hoje o hospital tá uma loucura, tá agitadíssimo aqui, porque chegou uma menininha de, eu não lembro se era 7 anos, 8 anos, que a dentista atendeu ela e descobriu um tumor, né, no maxilar dela, e mandou a mãe levar para o hospital. Só que quando chegou lá, o negócio já era grande, já era feio assim, o estado daquele tumor, e todo mundo estava ali muito chateado, né, de receber, porque mesmo quem trabalha em hospital fica chateado de ver coisas assim com crianças, né? Uma menininha tão pequenininha, tão novinha. E naquela hora eu ali olhando pro meu umbigo, falei, meu Deus, sério? Aí esqueci do meu umbigo e comecei a perguntar para ela sobre a menina, a Manu. Comecei a perguntar sobre a Manu, conversar e tal. E o que acontece é que eu entendi, poxa, se Deus me trouxe até aqui hoje e me fez saber da história da Manu, me colocou nesse lugar, eu preciso testemunhar. Então, aonde Ele colocar, eu vou testemunhar. Eu falei, eu posso orar pela Manu? Ela falou, hoje não dá, não tem como, mas vem amanhã que eu te levo lá no quarto dela, ela já vai estar instalada, eu te levo lá. E assim foi no outro dia e várias semanas orando com a Manu, com a mãe dela. Elas eram de outro estado e estavam em São Paulo, e aí ficaram fazendo o tratamento em São Paulo e acompanhando a dor da Manu, da sua mãe, daquela família por tempos, e orando por ela e falando de Deus para ela, e falando do amor de Jesus, e falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus faz coisas novas. Mas passado um tempo, a Manu faleceu. E o propósito de Deus para Manu não foi uma cura física, mas foi uma cura inteira. Eu entendi que havia um propósito maior do Senhor sobre aquela vida. Porque se Ele quiser curar do câncer, Ele cura. Se Ele quiser curar a sua dor de cabeça, Ele cura. Se Ele quiser resolver seu problema financeiro, Ele resolve. Se Ele quiser resolver seu problema de relacionamento, Ele resolve. Ele tem poder para isso. Mas a questão é que Ele precisa, Ele deseja, Ele anseia por te ter para sempre, e não só por um momento. Veja aqui, ai de ti, Corazim, Betsaida, porque eu fiz tantas coisas boas nesse lugar, eu realizei tantos milagres, mas vocês não deram crédito. O Senhor nos deseja ter para sempre, irmãos, não somente hoje, não somente na nossa cura. Portanto, o Senhor envia o seu Espírito Santo para fazer de nós aqueles que vão replicar o que aconteceu nas suas vidas. Cara, eu encontrei algo maior, eu encontrei algo melhor. Meu amor, eu encontrei um outro amor que é maior do que nós dois juntos. É isso, é isso. Você pode ficar de pé para a gente orar e encerrar? Existe um mover do Espírito Santo sobre a sua igreja, que ele se revela como ele deseja. Esse mover, ele se revela em forma de canções,
esse mover se revela em forma de choro, esse mover se revela em forma de alegria, de dança, de barulho, de como for. Mas ele precisa ter uma raiz em nós. Ele precisa criar uma raiz em nós. E a raiz é aquela que está lá dentro e que as pessoas não enxergam. A raiz está lá bem profunda, bem lá embaixo, e não pode ser vista. Ela não pode ser contemplada como um culto muito movimentado pode ser contemplado, como a manifestação dos dons pode ser contemplada. Mas, irmão, o maior milagre do Senhor Jesus na nossa vida é quando Ele atinge quem nós somos. Nós não seremos mais os mesmos, não andaremos mais igual, não falaremos mais igual, não vamos sentir as mesmas vontades, não vamos chorar pelas mesmas coisas, porque não seremos mais os mesmos, seremos transformados pelo poder do Seu Espírito Santo. E quando nós formos transformados pelo poder do Seu Espírito Santo, há dons que são liberados, há moveres que são liberados, há unção que é liberada, há muitas coisas que são liberadas. Mas há uma raiz que cresce cada vez mais e que fortalece cada vez mais a nossa vida, que nos estrutura cada vez mais, que nos faz forte cada vez mais, que não nos faz ir de um lado para o outro com um vento soprando para cá e soprando para lá, mas não, temos raízes. Não viveremos pelo vento que é soprado, mas pela raiz que o Senhor está criando em nós. Eu creio, irmão, que o Senhor tem poder sobre a sua vida. Para onde você estar, pessoas serem curadas. Se elas não forem curadas, elas serão salvas então. Famílias serão transformadas. Tudo será feito novo, eu creio. E, meu irmão, fruto é diferente de resultado, porque às vezes o resultado momentâneo não é bom, mas o fruto que vai nascer lá na frente é muito bom. Quando nós começamos a pastorear a igreja lá na Queiroz Filho, pastor Carana, uma Terezinha, Carol e eu, as pessoas se chocavam porque elas tinham outros costumes diferentes do nosso, roupas diferentes da nossa, jeito de falar diferente do nosso. E algumas não aceitaram, até pela roupa que a gente usava, irmãos. Olha só, em vez do pastor excomungar o irmão que vem com a roupa errada, a gente foi excomungado pela igreja. E o que acontece? Muitas pessoas ali foram embora. O Senhor mandou um povo novo. Aquelas pessoas foram embora. E aparentemente a gente só perdeu aquelas pessoas. Aparentemente não houve nenhum resultado. Quer dizer, teve um resultado ruim. Mas a gente estava feliz porque o Senhor mandou muitas pessoas, encheu aquele salãozinho lá da Queiroz Filho. A gente estava feliz porque o Senhor mandou muitas vidas. Mas e aquelas pessoas? E uma jovem que casou, né? A gente foi no casamento dela, longe, mas longe. Passei fome aquele dia, irmãos. Mas a gente foi. E peguei uma insolação também, que não tinha uma sombra para eu ficar debaixo. Imagina, eu com meu bronze aqui. Cheguei torrado, que nem um pimentão. E aí eles casaram e foram embora para a igreja do pastor que era pastor dela antes. O rapaz era da nossa igreja, ela era da outra igreja. Eles resolveram ir para uma igreja mais santa que a nossa. Mas a verdade é que o tempo passou, eles se separaram, tiveram filhos, se separaram, ele abandonou ela, os filhos, e ela entrou num quadro de depressão profunda, começou a definhar. E um dia ela mandou uma mensagem para a Carol.
falando: olha, eu preciso contar para você, a sua vida mudou a minha vida. A maneira como você adorava me chocava. Mas depois de tudo, eu fui procurar uma igreja perto de onde eu estava que parecesse um pouco com vocês. E eu entendi o que era adorar a Deus. E eu comecei a conhecer a Deus de uma forma íntima como eu nunca tinha conhecido. E hoje eu tenho certeza que eu conheço ao Senhor Jesus. Tenho certeza que Ele recebe a minha adoração. E ela até brincou, falou: hoje eu uso calça, Carol. Hoje eu sou uma filha, eu sou livre. O meu coração é de verdade com Deus. Mas estou passando por isso. E pouquinho tempo, né? Alguns dias depois a gente recebeu a informação que ela havia falecido, porque o quadro dela era muito grave. E ela faleceu. Mas houve um fruto. Eu creio que por mais que ela tenha passado por problemas, por mais que ela tenha sofrido com tudo que ela viveu, o coração dela estava com Jesus. E quando ela terminou aqui, ela foi encontrar com Jesus lá. Porque alguém teve coragem de dizer: eu sou o que sou, porque eu amo o Senhor e faço o que faço, porque amo o Senhor e pronto. Porque alguém teve coragem de não ter que se explicar. Irmão, você não precisa se explicar, você só precisa ser. Alguém teve coragem de chegar lá e adorar ao Senhor com toda a alegria do coração. Alguém teve coragem de derramar as suas lágrimas por aquela igreja, por aquele povo. Alguém teve coragem de trabalhar por aquelas vidas que estavam ali. E mesmo quando tudo parecia que não teve resultado, a gente sabe que teve fruto. E outros testemunhos chegaram de pessoas que saíram de lá. E a glória é só dele, porque só ele pode fazer isso. A glória só pertence a ele. Então, irmãos, não se preocupe em se justificar, em se explicar, mas se preocupe em ser tudo que o Senhor falou que você é. Feche os seus olhos e ouça mais uma vez o Senhor dizendo o que você é, quem você é. Escuta Ele. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. Quando foi que Ele disse isso? Talvez faz tempo, talvez faz muito tempo que você não ouve o Senhor dizendo quem você é. Mas, queridos, nisso que Ele está dizendo e repetindo ao longo da tua vida, há muito poder. Há muito poder, há uma história de vida, há uma história de alegria, de vitória. Nisso que Ele diz para você ao longo dos anos. Irmãos, não se contente em fazer alguma coisa apenas com o coração amargurado. Não, Senhor, nós queremos estar com o coração livre para o Senhor. Nós queremos cumprir o nosso chamado com o coração feliz, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para aquela fornalha felizes e dançaram junto com o Senhor naquele lugar. Daniel foi para a cova dos leões feliz e dormiu junto contigo naquele lugar. Nós queremos isso, Senhor. A geração que busca ouça a voz do Espírito Santo. Sua glória.